Nunca pensei que aos 67 anos teria que reaprender o significado de respeito e dignidade. Meu nome é Márcia Vasconcelos, sou de Florianópolis, e durante toda a minha vida acreditei que o amor de um filho era incondicional. Estava enganada. O sol brilhava naquela manhã de sábado, um dia que deveria ser de celebração. Passei horas me arrumando, escolhendo o vestido azul marinho que havia comprado especialmente para a ocasião, prendendo meus cabelos grisalhos em um coque elegante, passando o batom cor de vinho que guardava para momentos especiais. Olhei-me no espelho e, apesar da idade, das rugas que marcavam meu rosto, me senti bonita, digna, uma mãe orgulhosa que iria ao casamento do filho mais velho. Naquele dia, eu não era apenas Márcia, a viúva, a professora aposentada de economia da Universidade Federal. Era a mãe do noivo, aquela que criou 2 filhos sozinha após perder o marido para um infarto fulminante há 20 anos. Aquela que economizou cada centavo do salário, que abriu mão de roupas novas, viagens e pequenos luxos para garantir que Rodrigo e Vicente tivessem uma boa educação. O espaço de eventos Jardim Atlântico parecia saído de um conto de fadas. Flores brancas por todo lado, cristais que refletiam a luz do sol, taças de champanhe sendo servidas para os convidados elegantemente vestidos, familiares, amigos, colegas de trabalho, todos reunidos para celebrar a união de Rodrigo e Camila, a nora que nunca me olhou nos olhos, filha da família Mendonça, gente rica de São Paulo que sempre fez questão de demonstrar o quanto eu não pertencia ao seu círculo social. Ainda assim, eu sorria. Era o dia do meu filho, e eu estava feliz por ele, mesmo sentindo no fundo do peito que algo não estava certo. Desde que começou a namorar Camila, Rodrigo havia mudado. As visitas aos domingos em meu apartamento no centro se tornaram raras. Os telefonemas, breves. O olhar carinhoso deu lugar a uma expressão impaciente, como se minha simples presença o incomodasse. Mas eu relevava tudo. É normal, dizia minha amiga Teresa, tentando me consolar. Os filhos crescem, ganham sua independência. Ele está apenas construindo sua própria vida. Sentei-me na primeira fileira, lugar reservado para a família do noivo. Ao meu lado, Vicente, meu filho mais novo, professor como eu, apertou minha mão em sinal de apoio. Ele sabia, de alguma forma, ele sempre soube que aquele casamento representava mais que uma união. Era a materialização do abismo que crescia entre mim e Rodrigo. A cerimônia foi linda, não posso negar. Camila entrou deslumbrante em seu vestido de grife, desfilando pelo tapete vermelho como se estivesse em uma passarela de Paris. Rodrigo a esperava no altar, elegante em seu terno sob medida. Trocaram votos, alianças e selaram a união com um beijo apaixonado, aplaudido efusivamente pelos convidados. Eu chorei, como toda mãe choraria, de alegria sim, mas também de uma tristeza que não conseguia nomear. Foi na recepção que tudo aconteceu. Eu havia me aproximado de Rodrigo para cumprimentá-lo, para dizer o quanto estava orgulhosa, para entregar um envelope com os papéis da casa que eu planejava comprar para eles como presente de casamento. Uma casa de quase 2 milhões de reais em um condomínio fechado, o sonho deles, que eu financiaria usando todas minhas economias e uma parte da minha aposentadoria. O contrato com o banco já estava assinado, faltando apenas a liberação final. "Filho, parabéns!" comecei, aproximando-me com o envelope em mãos. Mas antes que pudesse terminar, Camila lançou um olhar para a mãe, Júlia, que sorriu com desdém. Rodrigo, visivelmente incomodado com minha presença, se afastou dos sogros e me puxou pelo braço até um canto mais reservado do salão. "O que você está fazendo?" Ele sussurrou, o rosto contorcido em uma expressão que eu nunca havia visto antes. "Você não pode simplesmente chegar assim e interromper minha conversa com os pais de Camila. Mas, filho, eu só queria te dar o Não, ele cortou, aumentando o tom de voz. Algumas cabeças se viraram em nossa direção. "Você não entende, não é? Você não percebe o quanto me envergonha com essas roupas simples? Esse jeito de professora de escola pública?" Senti como se tivesse levado um tapa. As palavras me faltaram, e meus olhos se encheram de lágrimas. "Rodrigo", e foi tudo o que consegui dizer.
Olha, mãe, ele continuou, a voz embargada pelo álcool e pela raiva que eu não compreendia. Você é uma merda, sabia? Uma completa merda. Eu não queria que você estivesse aqui. Não precisava da sua presença. Camila tentou me convencer a não te convidar, e eu devia ter ouvido ela. Cada palavra era uma lâmina que atravessava meu coração. O salão pareceu girar ao meu redor. Senti a mão de Vicente em meu ombro. Ele havia se aproximado ao perceber a discussão. Mas não foi suficiente para impedir que o mundo desabasse sobre mim. Eu só queria te dar isso, murmurei, estendendo o envelope com os papéis da casa. Meu presente para vocês. Rodrigo pegou o envelope, abriu-o com violência e, ao ver do que se tratava, soltou uma risada amarga. Uma casa. Você acha que isso compensa anos de ausência emocional, de me fazer sentir um fracassado por não ter um pai presente? Você acha que eu preciso da sua caridade? Ele rasgou os papéis na minha frente, os pedaços caindo como folhas mortas no chão polido do salão. Nesse momento, Camila se aproximou, enlaçando o braço no de Rodrigo, um sorriso triunfante nos lábios. Algum problema, amor? Ela perguntou, olhando-me de cima a baixo. Nenhum, respondeu Rodrigo friamente. Minha mãe já estava de saída. Não é mesmo, mãe? Não consegui responder. As lágrimas desciam silenciosamente pelo meu rosto, arruinando a maquiagem que havia aplicado com tanto esmero horas antes. Vicente tentou intervir, mas eu o impedi com um gesto. Aquele não era o momento nem o lugar para mais conflitos. Saí do salão com o pouco de dignidade que me restava, sentindo os olhares dos convidados queimando em minhas costas. Teresa me acompanhou até o carro, preocupada com meu estado. Foi durante aquela viagem silenciosa de volta para casa, enquanto as luzes da cidade passavam como borrões pela janela, que tomei minha decisão. Entrei em meu apartamento, joguei a bolsa sobre o sofá e, sem nem mesmo trocar de roupa, peguei o telefone. Minhas mãos tremiam, mas minha voz estava firme quando disquei o número do gerente do banco. Boa noite, aqui é Márcia Vasconcelos. Preciso cancelar o financiamento imobiliário que assinei hoje cedo. Não é um engano. Não vou mais comprar a casa para o meu filho. Desliguei o telefone e, pela primeira vez naquela noite, respirei fundo. O ar entrou em meus pulmões como uma revelação. A dor ainda estava lá, pulsante, viva, mas junto dela, algo novo começava a nascer. Uma centelha de indignação, de amor próprio há muito esquecido. Uma força que eu não sabia que possuía. Naquela noite, enquanto Rodrigo e Camila dançavam sua primeira dança como marido e mulher, eu tomava a primeira de muitas decisões que mudariam completamente nossas vidas. O que meu filho não sabia é que, por trás da imagem da mãe frágil e submissa, existia uma mulher que ele nunca realmente conheceu. Uma mulher que não aceitaria mais ser chamada de merda por ninguém, nem mesmo pelo filho que ela tanto amava. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Sentada na poltrona de veludo verde que havia pertencido ao meu falecido marido, fiquei olhando para o vazio até o sol começar a nascer. As palavras de Rodrigo ecoavam em minha mente como um disco arranhado. Você é uma merda. Como um filho pode dizer isso para sua própria mãe? No dia do casamento dele? Na frente de todos? A ligação para o banco foi apenas o começo. Após uma noite insone, tomei um banho demorado, tentando lavar não apenas o corpo, mas a humilhação que sentia colada à pele. Vesti uma roupa simples e fui até a cozinha preparar um café. O apartamento parecia maior, mais silencioso. As fotografias de Rodrigo espalhadas pelas paredes e móveis, de repente me pareceram estranhas, como se retratassem um desconhecido. Sentei-me à mesa com minha xícara fumegante e comecei a relembrar cada sacrifício que havia feito. Após a morte de Alberto, meu marido, fiquei sozinha com 2 meninos para criar. Rodrigo tinha 12 anos. Vicente, apenas 8. O seguro deixado por Alberto ajudou no início, mas não seria suficiente. Tive que aumentar minha carga horária na universidade, dar aulas particulares nos fins de semana, abrir mão de qualquer conforto pessoal. Lembro-me de um Natal, quando Rodrigo tinha 15 anos, e pediu um videogame importado que estava na moda. Custava 3 vezes o valor da minha mensalidade na universidade. Economizei durante meses, cortei despesas, vendi algumas joias que haviam pertencido à minha mãe. No dia de Natal,
Ao ver o pacote sob a árvore, Rodrigo abriu um sorriso que iluminou a sala. Aquele sorriso pagou cada centavo, cada sacrifício. Onde estava aquele menino agora? Em que momento meu filho se transformou naquele homem frio que me humilhou publicamente? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Teresa, minha amiga de 3 décadas, preocupada após os eventos da noite anterior. Márcia, como você está? Não consegui dormir pensando em você. Estou existindo, respondi com sinceridade, ainda tentando entender o que aconteceu. O que aconteceu é que seu filho foi um ingrato miserável, disparou Teresa, sempre direta. E aquela nora... Meu Deus, que família de víboras você arrumou. Não pude deixar de sorrir, mesmo em meio à tristeza. Teresa tinha o dom de dizer exatamente o que pensava, sem filtros. Estou indo aí, ela anunciou. Prepare mais café. 1 hora depois, sentadas na varanda do meu apartamento com vista para o mar de Florianópolis, coloquei para fora toda a dor, toda a decepção. Teresa me escutou, às vezes assentindo, às vezes praguejando contra Rodrigo e os Mendonça. Você cancelou mesmo o financiamento da casa? Ela perguntou quando terminei meu desabafo. Cancelei. Liguei para o banco ontem mesmo, assim que cheguei em casa. E o que pretende fazer agora? Essa era a questão que havia me mantido acordada a noite toda. O que eu faria? Aos 67 anos, após dedicar minha vida inteira aos filhos, à universidade, aos alunos, o que restava para mim? Não sei, admiti. Sinto como se tivesse perdido meu propósito. Teresa pegou minhas mãos entre as suas, olhando-me firmemente nos olhos. Márcia Vasconcelos, eu te conheço desde a faculdade. Você é a mulher mais brilhante, mais forte que já conheci. Você não perdeu seu propósito. Talvez pela primeira vez na vida, você tenha a oportunidade de descobrir qual é o seu verdadeiro propósito. As palavras de Teresa plantaram uma semente em meu coração. E foi ali, naquela varanda, com o vento do mar bagunçando meus cabelos grisalhos, que comecei a vislumbrar um novo caminho. Na segunda-feira seguinte, Vicente veio me visitar. Diferente do irmão, ele sempre foi atencioso, presente. Trouxe um bolo de laranja, meu preferido, e sentou-se comigo à mesa da cozinha. Mãe, sobre o casamento, ele começou hesitante. Não precisamos falar sobre isso. Cortei, não querendo reviver a humilhação. Precisamos sim, insistiu Vicente. O que Rodrigo fez foi imperdoável. Eu tentei conversar com ele depois que você saiu, mas ele estava bêbado, irracional. E aquela Camila não ajudou em nada. Ficava sussurrando no ouvido dele, envenenando-o ainda mais. Suspirei profundamente. De certa forma, eu já esperava algo assim. Desde que Rodrigo começou a namorar Camila, 3 anos atrás, ele havia mudado. A princípio, eram pequenas coisas. Cancelar almoços de domingo, não retornar ligações, comentários sutis sobre meu modo de vestir, meu apartamento simples. Depois, o distanciamento se tornou mais evidente. Ele começou a frequentar lugares caros, a usar roupas de grife, a se comportar como se tivesse vergonha de suas origens. Ele sempre foi ambicioso, comentei, servindo mais café para Vicente. Desde pequeno queria ser rico, ter coisas que não podíamos dar a ele. Acho que Camila e a família dela representam tudo o que ele sempre desejou. Isso não justifica o que ele fez, rebateu Vicente, a indignação evidente em sua voz. Mãe, você tem sido nossa base, nosso suporte desde que papai morreu. Você sacrificou tudo por nós. E agora, ele te trata assim? Por causa de uma família que nem conhecemos direito? A menção aos Mendonça despertou uma curiosidade em mim. O que sabíamos realmente sobre eles? Camila dizia que o pai era um empresário bem-sucedido do ramo imobiliário em São Paulo. A mãe, uma socialite que organizava eventos beneficentes. Eles ostentavam riqueza, poder, conexões, mas havia algo neles que sempre me incomodou. Uma arrogância que parecia esconder algo. Vicente, você já ouviu falar de algum escândalo envolvendo os Mendonça? Alguma notícia, rumor, qualquer coisa? Meu filho franziu o senho, pensativo. Não especificamente, mas lembro de Rodrigo mencionar uma vez que o Sr. Mendonça tinha contatos poderosos em Brasília, que conseguia aprovação rápida para seus empreendimentos. Por quê?
Curiosidade, respondi, mas minha mente já trabalhava a 1000 por hora. Após a visita de Vicente, liguei para uma antiga colega da universidade, Clarice, que agora trabalhava no Tribunal de Contas do Estado. Marcamos um café para o dia seguinte, no Sabor da Serra, uma cafeteria discreta no centro da cidade. Mendonça? O empresário de São Paulo? Ela repetiu após eu mencionar o nome. Márcia, esse homem tem mais processos contra ele do que eu posso contar. Lavagem de dinheiro, propina, superfaturamento em obras públicas. Mas ele sempre escapa, sempre. Dizem que tem políticos no bolso, juízes também. Meu coração acelerou. Então havia algo errado com os Mendonça, como eu suspeitava. E a situação financeira deles? Estão realmente bem como aparentam? Clarice olhou para os lados, como se verificasse se alguém estava ouvindo, e inclinou-se para mais perto. Entre nós, há rumores de que o império está desmoronando. Os últimos empreendimentos deram prejuízo, e alguns investidores estão processando ele por fraude. Mas eles mantêm as aparências. Você sabe como é? Carros importados, casas de veraneio, joias caras. Saí daquele café com a cabeça fervilhando de ideias. Se os Mendonça estavam com problemas financeiros, por que Camila havia se interessado por Rodrigo? Ele era bem-sucedido em sua carreira de marketing, sim, mas não era rico. A menos que ela soubesse da casa que eu iria comprar para eles. A menos que soubesse das minhas economias, do dinheiro que eu havia guardado durante décadas. No dia seguinte, fiz algo que nunca imaginei fazer. Contratei um detetive particular. Antônio era um ex-aluno meu que havia abandonado a carreira acadêmica para se tornar investigador. Expliquei a situação, omitindo alguns detalhes mais pessoais. Quero saber tudo sobre os Mendonça. E também, hesitei por um momento. Quero saber se meu filho, Rodrigo, tem feito algo que eu deveria saber. Antônio assentiu, sem fazer julgamentos. Vai levar tempo, professora. E não será barato. Tenho tempo, respondi. E quanto ao dinheiro, bem, recentemente cancelei a compra de uma casa de 2 milhões. Acho que posso arcar com seus honorários. Durante as semanas seguintes, mantive minha rotina. Ia à universidade, mesmo já aposentada, para dar aulas como professora convidada. Encontrava-me com amigas, lia livros, cuidava das plantas na varanda. A ferida da humilhação ainda estava aberta, mas havia algo novo crescendo dentro de mim. Determinação. Rodrigo não tentou entrar em contato. Vicente me contou que o irmão e Camila haviam ido para a lua de mel nas Maldivas, um presente dos Mendonça. Estariam fora por 3 semanas. Numa quarta-feira chuvosa, Antônio me ligou. Professora, precisamos conversar. Pessoalmente. Nos encontramos no mesmo café de antes. Antônio trouxe uma pasta cheia de documentos, fotos, relatórios. A expressão em seu rosto me dizia que o que ele havia descoberto não era bom. Os Mendonça estão praticamente falidos. Ele começou. O último empreendimento deles, um resort em Angra dos Reis, foi embargado por irregularidades ambientais. Os investidores querem o dinheiro de volta, mas não há dinheiro. Eles estão vendendo bens, hipotecando propriedades, tudo para manter as aparências. Isso confirmava o que Clarice havia me dito. Mas havia mais. Muito mais. Quanto ao seu filho, Antônio hesitou, olhando para mim com compaixão. Professora, encontrei algo que a senhora precisa ver. Ele me mostrou cópias de documentos de financiamento em meu nome. Empréstimos, cartões de crédito, até mesmo uma hipoteca sobre meu apartamento. Tudo falsificado com perfeição. Rodrigo tem usado seu nome para obter crédito, explicou Antônio. Pelo que pude apurar, ele está endividado até o pescoço. Apostas, principalmente. E nos últimos meses, tem transferido grandes quantias para a conta dos Mendonça. O mundo pareceu desabar ao meu redor. Meu próprio filho, roubando de mim, falsificando minha assinatura. Para quê? Para impressionar uma família falida. Para manter um estilo de vida que não poderia sustentar? Há mais uma coisa, continuou Antônio. Encontrei registros de que Rodrigo tentou acelerar o processo de financiamento da casa que a senhora ia comprar para eles. Ele já havia, inclusive, usado o contrato como garantia para outro empréstimo. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era apenas ingratidão ou arrogância. Era traição.
Meu filho havia me traído da forma mais vil possível. Agradeci a Antônio pelos serviços, paguei o que devia e voltei para casa em um estado de torpor. A chuva caía impiedosamente, encharcando minhas roupas, mas eu mal sentia. A dor era tão intensa que parecia ter anestesiado todo o resto. Em casa, sentei-me novamente na poltrona de veludo verde. As lágrimas que pensei ter esgotado voltaram com força total. Chorei por horas, até não haver mais lágrimas para derramar. Foi quando o telefone tocou. Era Luísa, a gerente do banco onde eu havia cancelado o financiamento. Dona Márcia, estou ligando porque houve uma tentativa de reativar o processo da casa hoje. Alguém se apresentou como sua procuradora, com documentos que pareciam legítimos. Meu sangue gelou. Eu não autorizei ninguém a fazer isso. Respondi, a voz trêmula. Foi o que imaginei. Por isso bloqueei o processo e decidi ligar diretamente para a senhora. Dona Márcia, se me permite a ousadia, acho que a senhora deveria considerar registrar um boletim de ocorrência. Isso é fraude. Após desligar, fiquei imóvel por longos minutos. A ideia de denunciar meu próprio filho à polícia era impensável. Mas o que ele havia feito? O que ele estava tentando fazer? O telefone tocou novamente. Era Vicente. Mãe, você não vai acreditar. Rodrigo e Camila voltaram das Maldivas antes do previsto. E eles estão dizendo a todos que compraram uma casa, que você deu de presente para eles. Minha respiração ficou suspensa por um momento. Vicente, seu irmão está roubando de mim. Ele falsificou minha assinatura em vários documentos. Está me endividando. E agora está tentando reativar o financiamento da casa que cancelei. Silêncio do outro lado da linha. Meu Deus! Vicente finalmente falou, a voz carregada de horror. O que vamos fazer? A pergunta pairou no ar, pesada como chumbo. O que eu faria? Denunciar meu filho? Confrontá-lo? Permitir que ele continuasse me roubando? Foi nesse momento que uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia que, a princípio, parecia absurda, impensável. Mas, quanto mais eu refletia, mais sentido fazia. Vicente, você se lembra que antes de ser professora de economia, eu trabalhei no Ministério Público? Vagamente. Você nunca falou muito sobre isso. Porque era um trabalho que exigia discrição. Eu era consultora financeira, especializada em crimes de colarinho branco. Ajudei a desvendar esquemas de lavagem de dinheiro, fraudes bancárias, esse tipo de coisa. Houve outro momento de silêncio enquanto Vicente processava a informação. Mãe, o que você está pensando em fazer? Ainda não sei exatamente. Respondi com uma calma que não sentia. Mas uma coisa é certa. Não vou permitir que meu próprio filho me roube, me use e me humilhe. É hora de Rodrigo conhecer a mãe que ele realmente tem. Naquela noite, enquanto a tempestade castigava Florianópolis, fiz uma ligação para outro velho amigo, Paulo, que agora trabalhava na Polícia Federal. Marcamos um encontro para o dia seguinte. E assim começou minha jornada de descoberta e vingança. Uma jornada que me levaria a lugares que nunca imaginei visitar, que me faria tomar decisões que nunca pensei que seria capaz de tomar. Porque quando um filho chama sua mãe de merda no dia do casamento dele, ele não está apenas sendo cruel. Está revelando que nunca realmente conheceu a mulher que o criou. O escritório de Paulo na Polícia Federal era exatamente como eu imaginava. Organizado, austero, com arquivos meticulosamente empilhados e uma vista para o mar que raramente era apreciada. Ele me recebeu com um abraço caloroso, reminiscência dos tempos em que trabalhávamos juntos no Ministério Público. Márcia Vasconcelos. Ele sorriu, indicando a cadeira à sua frente. Quanto tempo? Você não mudou nada, exceto pelas rugas e os cabelos brancos. Brinquei, mas meu sorriso não alcançava os olhos. Paulo percebeu imediatamente que não se tratava de uma visita social. Ele me conhecia bem demais para isso. O que aconteceu? Perguntou, a expressão subitamente séria. Respirei fundo e coloquei sobre a mesa a pasta que Antônio havia me entregue. Enquanto Paulo examinava os documentos, narrei os eventos recentes. O casamento, a humilhação pública, a descoberta das fraudes. Meu próprio filho. Minha voz falhou momentaneamente. Usando meu nome para obter empréstimos, falsificando minha assinatura. E tudo para quê? Para bancar um estilo de vida que não pode sustentar?
Para impressionar uma família falida? Paulo fechou a pasta, seus olhos revelando uma mistura de compaixão e indignação. Isso é grave, Márcia. Estamos falando de crimes financeiros sérios, falsificação documental, estelionato, possível associação criminosa com os Mendonça. Seu filho pode enfrentar anos de prisão. A palavra prisão ecoou em meus ouvidos como um sino distante. A imagem de Rodrigo atrás das grades me causou uma pontada de dor maternal que tentei ignorar. Eu não vim aqui para denunciá-lo, esclareci. Pelo menos não ainda. Vim porque preciso de informações. Preciso entender exatamente com quem estou lidando. Paulo inclinou-se para a frente, intrigado. O que exatamente você quer saber? Tudo sobre os Mendonça. Seu envolvimento em esquemas de corrupção, a real situação financeira deles, suas conexões políticas e também... Hesitei por um momento. Quero saber quem comprou a empresa onde Rodrigo trabalha recentemente. Ouvi rumores sobre investidores estrangeiros. Paulo levantou uma sobrancelha, curioso sobre meu interesse específico na empresa, mas não questionou. Vai levar alguns dias, mas tenho acesso a bases de dados que seu detetive particular não tem. Vou ver o que consigo encontrar. Antes de sair, Paulo segurou minha mão por um momento. Márcia, o que você está planejando? Conheço esse olhar. É o mesmo que você tinha quando desmantelamos aquele esquema de corrupção em 1995. Sorri. Um sorriso que não carregava alegria, apenas determinação. Estou planejando ensinar uma lição sobre consequências, Paulo. Sobre respeito. Sobre nunca subestimar uma mulher de 67 anos que foi chamada de merda pelo próprio filho. Nas semanas seguintes, enquanto aguardava as informações de Paulo, decidi tomar outras medidas. Minha primeira parada foi o banco onde havia tentado financiar a casa para Rodrigo. Luísa, a gerente, me recebeu em sua sala privativa. Ela era jovem, provavelmente na casa dos 30 anos, mas seus olhos revelavam uma inteligência aguçada. Dona Márcia, conforme conversamos por telefone, bloqueamos todas as tentativas de reativar o financiamento. Mas estou preocupada. Se alguém está falsificando sua assinatura, a senhora pode estar em risco. É por isso que estou aqui, expliquei. Quero revisar todas as minhas contas, investimentos, qualquer coisa em meu nome. E também estou interessada em uma vaga. A expressão confusa de Luísa me fez sorrir. Uma vaga? Ela repetiu sem entender. Sim, ouvi dizer que o banco está procurando consultores seniores para a área de investimentos. Acontece que, antes de ser professora universitária, trabalhei no Ministério Público como especialista em crimes financeiros. Tenho certa experiência em identificar irregularidades. A reunião com Luísa se estendeu por horas. Ao final, não apenas havíamos protegido todas as minhas contas e investimentos, como também eu tinha uma entrevista marcada com o diretor regional do banco para a semana seguinte. Ao sair do banco, encontrei Teresa esperando no café da esquina, conforme combinado. E então? Ela perguntou ansiosa. Fase 1 do plano concluída, respondi, pedindo um café forte. Agora preciso de sua ajuda para a fase 2. Teresa inclinou-se, seus olhos brilhando com curiosidade. O que você precisa? Preciso que você entre em contato com aquela sua amiga que trabalha na imobiliária. Quero saber se há alguma propriedade específica à venda em Jurerê Internacional. Jurerê? Mas aquilo é área de milionário, Márcia. As casas lá custam uma fortuna. Exatamente, respondi, um plano se formando em minha mente com clareza cristalina. E há uma em particular que me interessa. 3 dias depois, recebi uma ligação de Paulo. Tenho as informações que você pediu. É melhor conversarmos pessoalmente. Encontramo-nos em uma praia deserta, longe de olhares curiosos. Paulo trouxe um dossiê completo sobre os Mendonça. Como suspeitávamos, a família estava praticamente falida. O patriarca, Carlos Mendonça, havia investido pesadamente em um resort de luxo em Angra dos Reis, que foi embargado por irregularidades ambientais. Os investidores estavam processando-o, exigindo o retorno do capital investido. Mas o mais interessante, continuou Paulo, folheando o dossiê, é que encontramos evidências de que Carlos Mendonça estava usando o casamento da filha como parte de um esquema maior. Como assim? Perguntei intrigada.
Ele sabia da casa que você ia comprar para o casal e sabia que uma vez que o imóvel estivesse no nome de Rodrigo e Camila, poderia ser usado como garantia para um empréstimo substancial. Um empréstimo que aparentemente seria usado para pagar alguns dos investidores mais agressivos do resort. Meu sangue ferveu ao perceber a extensão da manipulação. Não era apenas Rodrigo usando meu nome para obter crédito. Era uma família inteira usando meu filho. E por extensão a mim, como peças em seu jogo desesperado para evitar a ruína financeira. E quanto à empresa de Rodrigo? Perguntei, tentando manter a compostura. Paulo sorriu, um sorriso que indicava que havia guardado a informação mais interessante para o final. Ah, isso é fascinante. A empresa foi adquirida por um fundo de investimentos chamado Artemis Capital, um fundo bastante discreto, com sede nas Ilhas Cayman. E quem está por trás desse fundo? Paulo me entregou um último documento. Isso, minha cara Márcia, é algo que você terá que descobrir por conta própria. Mas posso dizer que é alguém com conexões no mundo financeiro e acadêmico. Olhei para o documento. Um contrato de compra e venda repleto de termos jurídicos complexos e cláusulas financeiras intrincadas. Mas foi o nome do representante legal do fundo que me chamou a atenção. Dr. Eduardo Santos. Eduardo era um antigo aluno meu, agora advogado especializado em direito financeiro. E ele havia sido o melhor amigo de Rodrigo durante a faculdade, até se afastarem por razões que meu filho nunca quis explicar. Agradeci a Paulo pelas informações, prometendo manter contato. No caminho de volta para casa, minha mente trabalhava a 1000 por hora, conectando pontos, elaborando estratégias. No dia seguinte, marquei um encontro com Eduardo em seu escritório no Centro Empresarial de Florianópolis. Ele me recebeu com a mesma admiração respeitosa de sempre, chamando-me de professora, apesar dos anos passados desde que deixei de ser sua mentora. Eduardo, comecei, após as formalidades iniciais, preciso de sua ajuda com um assunto delicado. Expliquei brevemente a situação, omitindo alguns detalhes mais pessoais. Eduardo ouviu atentamente, seu rosto demonstrando crescente indignação, à medida que eu narrava os eventos. Rodrigo sempre foi ambicioso. Ele comentou quando terminei. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto. Falsificar a assinatura da própria mãe? Usar seu nome para obter crédito? As pessoas mudam, respondi simplesmente. Mas não estou aqui para falar sobre o passado. Estou interessada no futuro. Especificamente, no fundo Artemis Capital. Eduardo ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. Professora, sabe que não posso discutir os clientes do escritório. Eduardo, interrompi suavemente. Ambos sabemos que o Artemis Capital não é um cliente qualquer. É um fundo que você ajudou a estruturar, provavelmente como um favor para alguém. E estou apostando que esse alguém é alguém que você respeita muito. O jovem advogado me encarou por um longo momento, como se avaliasse suas opções. Finalmente, suspirou. O que exatamente você quer saber? Quero saber se há espaço para mais um investidor no fundo. Alguém com recursos consideráveis e um interesse particular na empresa recentemente adquirida. Eduardo arregalou os olhos, finalmente compreendendo. A senhora quer investir no Artemis? Mas isso significaria que eu seria, indiretamente, proprietária da empresa onde meu filho trabalha. Completei. Exatamente. Um sorriso lento se formou no rosto de Eduardo. Professora, sempre admirei sua inteligência, mas confesso que nunca a vi tão estratégica. A idade traz sabedoria, Eduardo. E também, ocasionalmente, um desejo de ajustar contas. Saí do escritório com um dossiê completo sobre o Artemis Capital e uma reunião marcada com os principais investidores para a semana seguinte. Meu plano estava tomando forma mais rapidamente do que eu esperava. Enquanto isso, Vicente me mantinha informada sobre os movimentos de Rodrigo e Camila. O casal havia retornado da lua de mel e estava temporariamente hospedado na mansão dos Mendonça em Jurerê Internacional, enquanto, segundo eles, a reforma da nova casa era finalizada. Eles estão dando uma festa neste fim de semana. Vicente me contou durante um de nossos almoços. Algo para celebrar os 6 meses de casamento. Todo mundo foi convidado, inclusive os sócios da empresa de Rodrigo. Todos os sócios? Perguntei.
um plano se formando em minha mente. Sim, parece que houve mudanças recentes na direção. Rodrigo está tentando impressionar os novos chefes. Sorri, imaginando a expressão de meu filho quando descobrisse quem eram realmente os novos proprietários da empresa. Vicente, perguntei casualmente, você foi convidado para essa festa? Fui, mas não pretendo ir. Depois do que Rodrigo fez com você, não consigo olhar para ele sem sentir raiva. Acho que você deveria ir, sugeri, surpreendendo-o. Na verdade, acho que nós dois deveríamos ir. Vicente me olhou como se eu tivesse sugerido pular de paraquedas. Mãe, você não está falando sério. Depois do que ele fez? Do que ele disse? Estou falando muito sério, respondi, minha voz calma, mas firme. Às vezes, Vicente, a melhor vingança não é ficar longe de quem nos feriu. É aparecer quando menos esperam, com um sorriso no rosto e um plano na manga. Meu filho mais novo me estudou por um momento, percebendo uma nova determinação em meus olhos. Uma força que talvez sempre estivesse lá, mas que as circunstâncias haviam trazido à tona. O que você está planejando, mãe? Justiça, respondi simplesmente. E talvez um pouco de poesia dramática. Na semana seguinte, concretizei mais uma parte do meu plano. A entrevista no banco foi um sucesso e fui contratada como consultora sênior de investimentos, com foco especial em detecção de fraudes. Minha experiência anterior no Ministério Público, combinada com meus anos como professora de economia, me tornava a candidata ideal para o cargo. Em meu primeiro dia, pedi acesso aos registros de todos os empréstimos concedidos nos últimos anos. Não foi difícil encontrar os que haviam sido solicitados em meu nome. A falsificação era impecável. Rodrigo sempre teve talento para imitar minha caligrafia, mas os padrões de gasto eram óbvios. Grandes quantias transferidas para a conta de Camila, saques substanciais em casas de apostas, compras em lojas de luxo. Comecei a construir meticulosamente um caso de fraude bancária, reunindo evidências, documentando transações suspeitas. Não para denunciar meu filho imediatamente, mas para ter munição quando o momento certo chegasse. Paralelamente, fechei o negócio com o fundo Artemis Capital. Usando as economias que havia acumulado durante décadas, as mesmas que iam financiar a casa para Rodrigo, comprei uma participação significativa no fundo, tornando-me efetivamente uma das proprietárias da empresa onde meu filho trabalhava. Eduardo, impressionado com minha determinação, tornou-se um aliado valioso. Foi ele quem me apresentou à administradora da mansão dos Mendonça, revelando que a propriedade estava secretamente à venda para pagar dívidas. Eles estão desesperados, explicou Eduardo, enquanto visitávamos a propriedade em um dia em que sabíamos que a família estaria fora. O banco está ameaçando executar a hipoteca. Estão pedindo muito abaixo do valor de mercado, desde que a venda seja rápida e discreta. Caminhei pelos cômodos luxuosos da mansão, observando os detalhes opulentos, candelabros de cristal, móveis importados, obras de arte valiosas nas paredes. Tudo exalava riqueza e sofisticação, e tudo era uma fachada, prestes a desmoronar. Vou comprar, decidi ali mesmo. Mas com uma condição. Quero que a venda só seja finalizada após a festa de 6 meses de casamento. Eduardo ergueu as sobrancelhas, intrigado. Por quê? Digamos que tenho um senso de timing dramático, respondi com um sorriso enigmático. À medida que o dia da festa se aproximava, finalizei os últimos detalhes do meu plano. Com a ajuda de Paulo da Polícia Federal, reuni toda a documentação necessária sobre as fraudes dos Mendonça e as falsificações de Rodrigo. Com a ajuda de Eduardo, garantimos que representantes do Artemis Capital estivessem presentes na festa, prontos para revelar quem realmente controlava agora a empresa. Na noite anterior à festa, sentei-me em minha varanda, contemplando o mar de Florianópolis. Sentia uma estranha calma, como a quietude antes da tempestade. Amanhã, enfrentaria meu filho novamente. Amanhã, ele descobriria que a mãe que chamou de merda era, na verdade, uma mulher com recursos, inteligência e determinação que ele jamais imaginou. Meu telefone tocou. Era Teresa. Está tudo pronto para amanhã? Ela perguntou, a preocupação evidente em sua voz. Tudo pronto, confirmei. Márcia, sua voz ficou séria.
Tem certeza de que quer fazer isso? Expor Rodrigo publicamente, destruir o casamento dele, arruinar os Mendonça, é uma vingança bastante severa. Refleti por um momento, ponderando suas palavras. Não se trata apenas de vingança, Teresa. Trata-se de justiça, de consequências para ações. Rodrigo e os Mendonça não estão apenas me usando. Estão cometendo crimes, manipulando pessoas, causando danos reais. Alguém precisa detê-los. E esse alguém precisa ser você? A mãe dele? Especialmente porque sou a mãe dele. Respondi, sentindo uma determinação férrea em minha voz. Quem melhor para ensinar uma lição sobre respeito e consequências do que a pessoa que ele achou que podia humilhar impunemente? Após desligar, fiquei ali sentada por muito tempo, observando as estrelas sobre o oceano. Amanhã, o mundo de Rodrigo desabaria. E eu estaria lá, não como a mãe submissa e abnegada que ele achava que eu era, mas como Márcia Vasconcelos, a mulher que ele nunca realmente conheceu. Uma mulher que não aceita ser chamada de merda por ninguém. A manhã da festa amanheceu com um céu incrivelmente azul, como se até mesmo a natureza conspirasse a meu favor. Passei horas me preparando, escolhendo cada detalhe com cuidado meticuloso. Não usaria um vestido simples desta vez. Para esta ocasião especial, investi em um terno feminino elegante, de cor cinza chumbo, que me conferia uma aparência de autoridade. Prendi meus cabelos grisalhos em um coque impecável. Apliquei uma maquiagem discreta, mas que realçava meus traços. Completei o visual com um par de brincos de pérolas que havia pertencido à minha mãe. Um lembrete silencioso de minha herança, de quem eu realmente era. Vicente passou para me buscar às 6 da tarde. Percebi seu olhar de aprovação ao me ver. Mãe, ele assobiou baixinho. Você está... diferente. Diferente como? Perguntei, ajustando a gola do terno. Poderosa. Ele respondeu simplesmente. Como se estivesse prestes a fechar um acordo de $1 bilhão. Sorri, sentindo uma confiança que não experimentava há anos. De certa forma, estou. No caminho para a Jurerê Internacional, Vicente tentou mais uma vez me dissuadir. Ainda dá tempo de desistir, mãe. Podemos simplesmente ir para casa, abrir uma garrafa de vinho, esquecer tudo isso. Olhei pela janela, observando a paisagem de Florianópolis passar rapidamente. Tantas memórias nesta cidade. Tantos anos dedicados à família, aos alunos, aos outros. Nunca a mim mesma. Não, Vicente, respondi com firmeza. Algumas coisas não podem ser esquecidas. Algumas lições precisam ser ensinadas. Chegamos à mansão dos Mendonça pontualmente às 7. O lugar estava magnificamente decorado para a ocasião, com luzes suaves iluminando o jardim, flores brancas em arranjos elegantes, garçons circulando com taças de champanhe. A elite de Florianópolis estava presente. Empresários, políticos, socialites, todos vestidos impecavelmente, todos parte de um mundo ao qual eu supostamente não pertencia. À entrada, fomos recebidos por um jovem com prancheta que verificou nossos nomes na lista de convidados. Vicente estava lá, naturalmente, como irmão do anfitrião. Meu nome, como esperado, não constava. Sinto muito, senhora, disse o rapaz, com educação ensaiada. Não vejo seu nome aqui. Verifique novamente. Falei calmamente, sem me abalar. Márcia Vasconcelos. Já verifiquei, senhora. Lamento, mas... Talvez devesse consultar esta lista. Interrompi, estendendo um envelope lacrado com o timbre da Polícia Federal. Acredito que encontrará não apenas meu nome, mas outros que podem ser de interesse particular para esta festa. O jovem olhou confuso para o envelope, sem saber como proceder. Foi quando Paulo, meu amigo da Polícia Federal, surgiu ao meu lado como combinado, acompanhado de 2 agentes uniformizados. Boa noite, ele se apresentou, mostrando seu distintivo. Delegado Paulo Ferreira, Polícia Federal. Esta senhora está comigo. O rapaz da lista empalideceu visivelmente, dando um passo para trás. Que, claro, podem entrar. Entramos no jardim da mansão, onde a festa já estava a pleno vapor. A música suave de uma banda ao vivo preenchia o ar, misturando-se com o burburinho de conversas animadas. Avistei Eduardo Santos em um canto, conversando com um grupo de executivos.
Os representantes do Fundo Artemis Capital, que adquirira a empresa de Rodrigo. Ele me viu e fez um aceno discreto com a cabeça. Tudo conforme o plano. Não demorou muito para que Camila nos avistasse. Ela conversava animadamente com um grupo de amigas, exibindo um vestido dourado que certamente custara mais do que muitas pessoas ganham em um mês. Seu sorriso congelou ao nos ver, transformando-se em uma expressão de choque, depois de desdém. Ela se aproximou rapidamente, a postura tensa, o sorriso social mal disfarçando sua irritação. Vicente. Ela cumprimentou, beijando o ar próximo ao rosto de meu filho. Então, voltou-se para mim, os olhos semicerrados. Dona Márcia, que... Surpresa! Não me lembro de ter enviado um convite para a senhora. Não enviou, respondi calmamente. Mas algumas reuniões não precisam de convite formal, não é mesmo? Especialmente quando são de família. Camila olhou nervosamente para os agentes da Polícia Federal ao meu lado. Quem são essas pessoas? O que está acontecendo? Onde está Rodrigo? Perguntei, ignorando sua pergunta. Tenho assuntos importantes para discutir com meu filho. Antes que Camila pudesse responder, vi Rodrigo emergindo da casa, rodeado por um grupo de homens de terno, claramente os novos sócios da empresa. Ele ria alto, exibindo aquela confiança artificial que havia desenvolvido desde que conhecera Camila, até que seus olhos encontraram os meus. Vi o momento exato em que o reconhecimento o atingiu. O sorriso desapareceu de seu rosto, substituído por uma expressão de puro choque. Ele ficou imóvel por um instante, como se não acreditasse no que estava vendo. Então, desculpou-se com os executivos e caminhou em nossa direção. A postura rígida, o rosto uma máscara de contenção. Mãe, ele disse quando se aproximou, a voz controlada, mas os olhos faiscando de raiva. O que está fazendo aqui? Olá, Rodrigo, respondi, mantendo minha voz serena. Que festa encantadora. Pena que esqueceram de convidar sua mãe. Não foi um esquecimento, ele rebateu, abaixando a voz para que apenas eu pudesse ouvir. Depois do que aconteceu no casamento, achei que tivesse ficado claro que sua presença não é bem-vinda em minha vida. Sorri, um sorriso tranquilo que claramente o desconcertou. Ah, sim, quando você me chamou de merda, não é mesmo? Quando disse que não precisava da minha presença, dei um passo à frente, diminuindo o espaço entre nós. Talvez você devesse ter pensado melhor antes de usar meu nome para obter empréstimos fraudulentos, Rodrigo. O rosto dele empalideceu visivelmente. Seus olhos se arregalaram em pânico, alternando entre mim e os agentes da Polícia Federal, que permaneciam discretamente a poucos passos de distância. Não sei do que você está falando, ele tentou, mas sua voz tremeu levemente. Acho que sabe, continuei, minha voz ainda calma, mas agora carregando uma nota de aço. Assim como sabe que tentou reativar o financiamento da casa depois que eu o cancelei, usando documentos falsificados, novamente. Camila, que observava nossa troca com crescente apreensão, interferiu, tocando o braço do marido. Amor, o que está acontecendo? Do que ela está falando? Nada, Rodrigo respondeu rapidamente. Minha mãe está... confusa. Talvez a idade... Ele se voltou para mim, a voz agora um sussurro urgente. Por favor, vá embora. Estou tentando impressionar pessoas importantes aqui. Não faça uma cena. Pessoas importantes? Repeti, elevando ligeiramente a voz. Como seus novos chefes, os representantes do Fundo Artemis Capital? Rodrigo franziu o senho confuso. Como você sabe sobre isso? Foi nesse momento que Eduardo se aproximou, acompanhado dos executivos com quem Rodrigo estivera conversando. Professora Vasconcelos. Eduardo cumprimentou, com respeito evidente. Vejo que já encontrou seu filho. Professora? Um dos executivos repetiu, olhando-me com interesse renovado. Então a senhora é a doutora Márcia Vasconcelos? A nova investidora majoritária do fundo? O rosto de Rodrigo foi uma sucessão de emoções. Confusão, descrença, horror. Ele olhou de mim para Eduardo, para os executivos, tentando processar o que estava acontecendo. Investidora? Do que? Como assim? Eduardo sorriu, dirigindo-se a Rodrigo com uma formalidade exagerada. Sua mãe não lhe contou?
Ela é agora uma das principais acionistas do fundo Artemis Capital. Em outras palavras, ele fez uma pausa dramática. Ela é sua nova chefe. Vi o mundo de Rodrigo desmoronar diante de meus olhos. Toda a arrogância, toda a falsa confiança escorrendo de seu rosto como maquiagem sob chuva. Camila agarrou seu braço, as unhas perfeitamente manicuradas cravando em sua pele, os olhos arregalados em pânico. O que isso significa? Ela sussurrou urgentemente. Antes que Rodrigo pudesse responder, Carlos Mendonça, pai de Camila, juntou-se ao grupo. Ele era um homem corpulento, de cabelos grisalhos e um rosto que exalava autoridade. O tipo de homem acostumado a conseguir o que quer. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando com desconfiança para os agentes da Polícia Federal. Paulo deu um passo à frente, estendendo a mão. Delegado Paulo Ferreira, Polícia Federal. E o senhor deve ser Carlos Mendonça. Carlos ignorou a mão estendida, seu rosto endurecendo. O que a Polícia Federal está fazendo na minha casa? Isto é uma festa privada. Na verdade, interveio Eduardo com um sorriso educado. Tecnicamente, esta não é mais sua casa, senhor Mendonça. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Carlos olhou para Eduardo como se ele tivesse acabado de falar em uma língua alienígena. Do que diabos você está falando, rapaz? Eduardo extraiu um documento de seu paletó, entregando-o a Carlos. Este é o contrato de compra e venda da mansão, assinado pelo senhor há 3 dias. A propriedade foi vendida para pagar suas dívidas com o banco. O novo proprietário apenas permitiu que a festa acontecesse antes de tomar posse oficial. Carlos examinou o documento, seu rosto ficando gradualmente vermelho de fúria. Isso é absurdo! Eu nunca venderia minha casa sem saber quem é o comprador. O senhor estava desesperado, respondeu Eduardo, imperturbável. O banco ameaçou executar a hipoteca. A venda foi rápida, discreta, e pelo valor que o senhor mesmo estabeleceu. Está tudo perfeitamente legal. Quem? Carlos exigiu, a voz trêmula de raiva. Quem comprou minha casa? Foi minha vez de sorrir. Eu comprei, senhor Mendonça. A reação foi imediata e espetacular. Carlos ficou boquiaberto, incapaz de articular uma resposta. Camila soltou um pequeno grito de surpresa. E Rodrigo? Rodrigo parecia que tinha acabado de ver um fantasma. Você? Ele finalmente conseguiu dizer, a voz apenas um sussurro. Como? Com o dinheiro que eu ia usar para comprar a casa para vocês. Respondi simplesmente. Achei que seria um investimento mais educativo. Camila foi a primeira a recuperar a compostura, seu rosto se contorcendo em uma máscara de desdém. Isso é ridículo. Uma professora aposentada não tem dinheiro para comprar uma mansão em Jurerê Internacional. Não subestime o poder da poupança disciplinada, querida. Retruquei, mantendo minha calma. Além disso, sempre tive um talento para investimentos que poucos conhecem. Nesse momento, Paulo deu um passo à frente, abrindo uma pasta que trazia consigo. Senhor Mendonça, temos um mandado de busca e apreensão para esta propriedade. Estamos investigando denúncias de fraude fiscal, lavagem de dinheiro e corrupção ativa. O rosto de Carlos ficou lívido. Ele olhou em volta freneticamente, como um animal encurralado. Isso é um absurdo, um equívoco. Não é tudo, continuou Paulo, virando-se para Rodrigo. Senhor Vasconcelos, temos evidências substanciais de que o senhor falsificou a assinatura de sua mãe em diversos documentos financeiros, obtendo empréstimos fraudulentos em seu nome. Isso constitui crime de estelionato e falsificação documental. Os convidados ao redor começaram a perceber que algo estava errado. A música continuava a tocar, mas as conversas diminuíram, substituídas por olhares curiosos em nossa direção. Vi Júlia Mendonça, mãe de Camila, aproximando-se com expressão alarmada. Carlos? Ela chamou, a voz trêmula. O que está acontecendo? Antes que alguém pudesse responder, um dos agentes da Polícia Federal se aproximou de Paulo, sussurrando algo em seu ouvido. Paulo assentiu gravemente e se voltou para Carlos. Senhor Mendonça, peço que me acompanhe. Temos algumas questões a esclarecer na delegacia. Isso é um absurdo! Carlos protestou, sua voz elevando-se em pânico.
Você não pode fazer isso. Eu tenho amigos influentes, contatos em Brasília. Seus amigos influentes estão sendo investigados no mesmo esquema, Sr. Mendonça, respondeu Paulo, imperturbável. Inclusive, muitos deles já estão colaborando com a justiça em troca de redução de pena. Foi como se uma bomba tivesse explodido na festa. Os convidados mais próximos ouviram a troca e começaram a cochichar entre si. Em questão de minutos, a notícia se espalhou pelo jardim. Vi rostos chocados, expressões de descrença, pessoas discretamente se afastando, não querendo ser associadas ao escândalo iminente. Rodrigo deu um passo em minha direção, o rosto uma máscara de fúria e desespero. Por que está fazendo isso, mãe? Por que está destruindo minha vida? Olhei diretamente nos olhos de meu filho, sem vacilar. No dia em que você me chamou de merda no seu casamento, você não estava apenas rejeitando sua mãe, estava selando seu próprio destino. Camila agarrou o braço de Rodrigo, puxando-o para longe de mim. Vamos embora daqui. Ela sibilou. Agora. Para onde? Perguntei com falsa inocência. Para a casa que vocês dizem ter comprado? Aquela que na verdade nunca existiu? Ou para o apartamento em Balneário Camboriú, cujo aluguel está atrasado há 2 meses? Os olhos de Camila se arregalaram em choque. Ela se virou para Rodrigo, o rosto contorcido em acusação. Você disse que tinha pago o aluguel. Você prometeu que estava tudo sob controle. Enquanto o casal discutia, Paulo conduzia Carlos Mendonça para fora, seguido por agentes carregando caixas de documentos confiscados. Júlia correu atrás deles, o rosto desfigurado pelo pânico, implorando explicações. A festa estava efetivamente arruinada. Os convidados começaram a se retirar discretamente, não querendo ser associados ao espetáculo de desgraça pública que se desenrolava. A banda parou de tocar, os garçons desapareceram para os bastidores, as luzes do jardim pareceram diminuir em intensidade. Foi nesse momento, com o caos ao meu redor, que tomei a palavra novamente. Não gritei, não precisava. Minha voz, clara e firme, cortou o burburinho de conversas alarmadas. Senhoras e senhores, comecei, atraindo a atenção dos que ainda restavam. Peço desculpas pelo inconveniente. Não era minha intenção arruinar esta encantadora reunião. Eduardo se posicionou ao meu lado, oferecendo-me uma taça de champanhe, que aceitei com um sorriso de agradecimento. Na verdade, continuei, gostaria de aproveitar a oportunidade para fazer um anúncio. Esta propriedade, que acabo de adquirir, será transformada em um centro de acolhimento para idosos vítimas de abuso financeiro familiar. Um lugar onde pessoas que foram traídas por aqueles que deveriam protegê-las possam encontrar abrigo, apoio e justiça. Um murmúrio de aprovação percorreu a pequena multidão. Vi expressões de respeito, até mesmo de admiração, substituindo o choque inicial. Os convido a retornar aqui em 3 meses, para a inauguração oficial. Concluí, erguendo minha taça. Será uma celebração de resiliência, de dignidade e, sim, de justiça. Enquanto os convidados remanescentes aplaudiam educadamente, voltei minha atenção para Rodrigo e Camila. Meu filho parecia destruído, toda a arrogância desaparecida, substituída por uma expressão de derrota absoluta. Camila, por outro lado, o encarava com um misto de nojo e acusação. Vou deixar vocês dois resolverem seus problemas conjugais em particular. Falei, aproximando-me. Mas antes, Rodrigo, tenho algo para te dizer. Ele ergueu os olhos, vazios de emoção. A Polícia Federal tem provas suficientes para te prender agora mesmo. Os crimes que você cometeu contra mim são graves, puníveis com anos de prisão. Vi o pânico crescer em seu olhar. Mas, continuei, decidi te dar uma escolha. Você pode cooperar com as investigações, confessar seus crimes, devolver o dinheiro que obteve fraudulentamente e aceitar as consequências legais de seus atos. Ou pode tentar fugir, esconder-se, continuar vivendo na mentira até ser inevitavelmente capturado. Rodrigo engoliu em seco, seu olhar alternando entre mim e os agentes que aguardavam a uma distância discreta. Por quê? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Por que está me dando essa escolha? Olhei para meu filho, para o menino que eu havia criado, para o homem que ele se tornara, e senti uma mistura complexa de emoções.
decepção, tristeza, mas também uma estranha esperança. Porque, apesar de tudo, ainda sou sua mãe e acredito que em algum lugar dentro de você ainda existe o filho que eu conheci, aquele que, um dia, saberá reconhecer seus erros e encontrar o caminho de volta para a pessoa que deveria ser. Com essas palavras, virei-me e caminhei para longe, deixando Rodrigo com suas escolhas, com as consequências de seus atos. Vicente me alcançou, passando o braço por meus ombros em um gesto de apoio silencioso. "Mãe", ele murmurou, enquanto deixávamos a festa arruinada para trás. "Você é incrível." Sorri, sentindo uma estranha paz me envolver. A vingança havia sido executada, não com gritos de raiva ou atos de violência, mas com calculada precisão, com a força tranquila de uma mulher que finalmente assumiu seu poder. "Não, Vicente", respondi, olhando para o céu estrelado sobre Jurerê Internacional. "Sou apenas Márcia Vasconcelos, a mulher que seu irmão nunca realmente conheceu." Na manhã seguinte à festa, acordei com uma sensação estranha de leveza. Abri as cortinas do meu quarto e deixei que o sol de Florianópolis inundasse o ambiente. A vista para o mar estava particularmente bonita naquele dia, como se a natureza celebrasse comigo minha recém-descoberta liberdade. Preparei meu café da manhã habitual, pão integral, queijo branco, uma fruta e café forte, e sentei-me à mesa da cozinha, abrindo o jornal. Como esperado, a manchete estampava a operação da Polícia Federal na mansão dos Mendonça. "Empresário de São Paulo preso em Florianópolis por suspeita de fraude e corrupção", dizia o título. A matéria mencionava a festa interrompida, a prisão de Carlos, as evidências encontradas. Não mencionava meu nome, graças à discrição de Paulo, mas os detalhes eram suficientes para que qualquer pessoa que estivesse presente conectasse os pontos. Meu telefone não parou de tocar durante toda a manhã. Teresa foi a primeira a ligar, ansiosa por detalhes que o jornal não fornecia. "Foi exatamente como você planejou?" ela perguntou, mal contendo a excitação em sua voz. "Melhor", respondi, sentindo um sorriso se formar em meus lábios. A expressão no rosto de Rodrigo quando descobriu que eu era sua nova chefe, impagável. "E o que aconteceu com ele? Foi preso também?" Tomei um gole do meu café antes de responder. "Não, dei a ele uma escolha: cooperar ou fugir. E ele escolheu... Ainda não sei", admiti. Deixei-o lá com Camila, no meio dos escombros da festa arruinada. O que ele decidiu fazer depois disso? Bem, vamos descobrir em breve. Não precisei esperar muito. Por volta das 2 da tarde, recebi uma ligação de Paulo. "Seu filho esteve aqui esta manhã", ele informou sem preâmbulos. Confessou tudo: as falsificações, os empréstimos fraudulentos, até mesmo a tentativa de reativar o financiamento da casa. Senti um nó se formar em minha garganta. Apesar de tudo, uma parte de mim, a parte que sempre seria mãe, sentiu uma pontada de dor ao imaginar Rodrigo em uma delegacia, confessando seus crimes. "E agora?", perguntei, minha voz mais baixa do que pretendia. "Ele está colaborando com as investigações sobre os Mendonça", explicou Paulo, oferecendo informações em troca de uma possível redução de pena. "Parece que seu filho sabe muito mais sobre os esquemas do sogro do que deixava transparecer." "Ele vai para a prisão?" A pergunta escapou dos meus lábios antes que pudesse contê-la. Houve uma pausa do outro lado da linha. "Provavelmente sim, Márcia. Os crimes são graves, mas com a colaboração, a confissão espontânea, e se ele realmente fornecer informações valiosas, talvez consiga um regime semiaberto, ou até mesmo uma pena alternativa." Agradeci a Paulo pela informação e desliguei, sentindo-me estranhamente vazia. A vingança havia sido doce, sim, mas agora, no silêncio de meu apartamento, longe do calor da adrenalina, percebi que ela também carregava um sabor amargo. No fim da tarde, fui surpreendida por uma visita inesperada. A campainha tocou e, ao abrir a porta, encontrei Camila parada no corredor. Ela parecia uma sombra da mulher arrogante da noite anterior, sem maquiagem, com olheiras profundas, vestindo jeans e camiseta, provavelmente a roupa mais simples que eu já a vira usar. "Posso entrar?", ela perguntou, a voz quase um sussurro.
Hesitei por um momento. Então dei um passo para o lado, permitindo sua passagem. Camila caminhou até a sala, olhando ao redor como se visse o lugar pela primeira vez. Talvez estivesse realmente vendo. Nas poucas vezes em que estivera ali, sempre parecera avaliar tudo com desdém, nunca realmente observando. É um apartamento bonito, ela comentou, parando diante da estante onde eu mantinha minhas fotografias de família. Acolhedor. Obrigada, respondi, mantendo distância. O que a traz aqui, Camila? Ela se virou para mim e vi que seus olhos estavam vermelhos de choro. Vim pedir desculpas, disse, as palavras parecendo estranhas em seus lábios. Pelo modo como tratei a senhora. Por tudo. Cruzei os braços, não convencida. Por que agora? Porque seu pai está preso? Porque descobriu que o dinheiro acabou? Porque percebeu que seu marido é um criminoso? Camila baixou os olhos, um rubor de vergonha colorindo suas faces. Por tudo isso, admitiu. E porque Rodrigo me contou o que fez. Como falsificou sua assinatura. Como me deu presentes comprados com dinheiro que não era dele. Como mentiu para mim também. Ela ergueu os olhos e viu uma vulnerabilidade genuína que nunca havia notado antes. Sempre me disseram que o dinheiro era tudo. Continuou, a voz trêmula. Cresci ouvindo meu pai dizer que as pessoas só valiam o que tinham no banco, que amizades, amor, respeito, tudo podia ser comprado pelo preço certo. Camila caminhou até a janela, olhando para o mar ao longe. Quando conheci Rodrigo, vi nele a mesma ambição que meu pai tinha, a mesma disposição para fazer o que fosse necessário para conquistar status, riqueza. Achei que tínhamos os mesmos valores. Ela soltou uma risada amarga. Que ironia! Descobrir que os valores que compartilhávamos eram, na verdade, a ausência deles. Observei minha nora em silêncio, tentando reconciliar a imagem da mulher arrogante que eu conhecia com esta versão quebrada, vulnerável. O que vai fazer agora? Perguntei finalmente. Camila respirou fundo antes de responder. Não sei. Meu pai está preso. Minha mãe está em colapso, tomando calmantes para conseguir funcionar. Nossa casa, bem, agora é sua. E Rodrigo... Ela engoliu em seco. Rodrigo confessou seus crimes e está colaborando com a polícia. Ele me pediu o divórcio esta manhã. Isso me pegou de surpresa. Ele pediu o divórcio? Camila assentiu lentamente. Disse que precisava assumir responsabilidade por seus atos, que não podia continuar vivendo na mentira, que precisava encontrar o caminho de volta para a pessoa que ele deveria ser. Ela me olhou diretamente. Suas palavras exatas. Senti uma onda de emoção me atingir. Meu filho havia escutado. De alguma forma, em meio a todo o caos, minhas palavras haviam alcançado aquela parte dele que eu ainda acreditava existir. Camila, falei, suavizando minha voz. Por que realmente veio aqui hoje? Ela hesitou, como se reunisse coragem. Então disse, vim pedir sua ajuda, não dinheiro, acrescentou rapidamente. Sei que não mereço isso. Vim pedir orientação. A senhora reconstruiu sua vida depois que ficou viúva. Criou 2 filhos sozinha. Construiu uma carreira respeitável. Economizou o suficiente para comprar uma mansão em Jurerê Internacional. Ela deu um sorriso triste. Acho que tenho muito a aprender com a senhora. Confesso que fiquei momentaneamente sem palavras. De todas as reviravoltas que os últimos dias haviam trazido, esta era talvez a mais inesperada. Camila Mendonça pedindo minha orientação. Por que eu deveria ajudá-la? Perguntei, ainda cautelosa. Depois de como me tratou? Depois de como influenciou meu filho contra mim? Camila assentiu, aceitando minha desconfiança como justa. A senhora não tem motivos para me ajudar, reconheceu. Eu não mereço sua bondade. Mas... Ela hesitou. Então continuou com uma honestidade surpreendente. Mas a senhora é a única pessoa que conheço que tem força e integridade suficientes para fazer o que fez ontem. A única que conseguiu derrubar meu pai. Algo que muitos tentaram e falharam. E se existe alguém que pode me ensinar a ser uma pessoa melhor, a construir uma vida baseada em algo mais sólido que aparências, esse alguém é a senhora. Fiquei em silêncio por um longo momento, avaliando-a. Havia sinceridade em suas palavras?
Ou era apenas mais uma manipulação, uma tentativa desesperada de encontrar um novo protetor agora que seu mundo havia desmoronado? Vou pensar no assunto, respondi finalmente. Não posso prometer nada agora. Camila pareceu aceitar isso como uma resposta melhor do que esperava. Ela se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Rodrigo pediu para lhe dizer uma coisa. Ela disse virando-se. Ele pediu para dizer que sente muito, que ele não merece seu perdão, mas que vai passar o resto da vida tentando ser digno dele novamente. Depois que Camila saiu, sentei-me em minha poltrona de veludo verde, tentando processar tudo o que havia acontecido. As últimas 24 horas haviam sido uma montanha-russa emocional como nunca experimentara antes. Da execução de minha vingança ao desmoronamento do Império dos Mendonça, da confissão de Rodrigo à súbita transformação de Camila. E agora, o que viria a seguir? A resposta começou a se formar na semana seguinte, quando iniciei os preparativos para transformar a mansão dos Mendonça em um centro de acolhimento. Contratei arquitetos para redesenhar os espaços, advogados para estabelecer uma fundação que administraria o local, assistentes sociais especializados em casos de abuso financeiro contra idosos. Durante esse processo, recebi uma ligação de Eduardo Santos. Professora, ele começou com aquele tom de respeito que sempre usava comigo. Tenho uma proposta para lhe fazer. O Fundo Artemis Capital está interessado em expandir seus investimentos na área social. Estamos considerando criar uma divisão específica para financiar iniciativas como seu centro de acolhimento. E gostaríamos que a senhora liderasse essa divisão. A proposta me pegou de surpresa. Eu havia me acostumado a pensar em mim mesma como professora, como mãe, nunca como executiva de um fundo de investimentos. Por que eu? Perguntei. Porque a senhora demonstrou uma combinação rara de inteligência financeira e consciência social, respondeu Eduardo prontamente. E, se me permite a ousadia, porque a senhora é prova viva de que nunca é tarde para reinventar-se. Pedi alguns dias para pensar, mas no fundo, já sabia minha resposta. Aos 67 anos, estava prestes a iniciar um novo capítulo em minha vida, um que eu nunca poderia ter previsto. No mês seguinte, enquanto os preparativos para o centro de acolhimento avançavam, recebi permissão para visitar Rodrigo. Ele estava detido em uma unidade da Polícia Federal, aguardando julgamento. Sua colaboração estava sendo valiosa para as investigações sobre os esquemas de Carlos Mendonça, que se revelaram muito mais extensos e complexos do que imaginávamos inicialmente. A sala de visitas era simples, com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Quando Rodrigo entrou, escoltado por um guarda, quase não o reconheci. Estava mais magro, com a barba por fazer, os olhos fundos de quem não dorme bem há semanas. Mas havia algo diferente em seu olhar, uma clareza que não via há muito tempo. Mãe, ele disse simplesmente sentando-se à minha frente. Filho, respondi, estudando seu rosto. Como você está? Ele deu um sorriso triste. Considerando as circunstâncias, melhor do que mereço. Ficamos em silêncio por um momento, o peso de tudo que havia acontecido pairando entre nós. Eu sinto muito, ele finalmente disse, as palavras saindo com dificuldade, pelo que disse no casamento, por como tratei você, por tudo que fiz. Por que, Rodrigo? Perguntei, a pergunta que me atormentava há meses. Por que falsificar minha assinatura? Por que me roubar? Eu teria te dado dinheiro se precisasse. Sempre dei. Rodrigo baixou os olhos, a vergonha evidente em seu rosto. No início, foi para impressionar Camila e a família dela. Eles eram tão ricos, tão poderosos. Eu queria mostrar que também podia proporcionar aquele estilo de vida. Ele suspirou profundamente. Depois, foi pelas dívidas de jogo. Comecei a apostar para tentar recuperar o dinheiro que gastava com Camila, com presentes, restaurantes caros, mas só piorou. Então Carlos descobriu e começou a me usar. Te usar como? Ele estava falido, mas ninguém sabia. Precisava manter as aparências a todo custo. Quando descobriu sobre meus métodos para conseguir dinheiro, me ofereceu um acordo. Ele me ajudaria a esconder as fraudes se eu continuasse obtendo fundos e compartilhasse com ele. E você aceitou. Não era uma pergunta, mas Rodrigo assentiu mesmo assim.
Aceitei, porque estava desesperado, porque era covarde, porque... Ele hesitou. Porque parte de mim gostava de pertencer àquele mundo, de ser aceito pela família de Camila, de frequentar seus círculos. Mesmo que fosse tudo baseado em mentiras? Perguntei, tentando entender. Especialmente porque era baseado em mentiras. Rodrigo respondeu, surpreendendo-me com sua honestidade. Era como um jogo, sabe? Ver até onde eu poderia ir, quanto poderia enganar as pessoas. Até que... Sua voz falhou. Até que o jogo ficou real demais. E eu percebi que a pessoa que eu mais estava enganando era eu mesmo. Olhei para meu filho, tentando reconciliar o menino que eu havia criado com o homem à minha frente. Onde eu havia errado? O que poderia ter feito diferente? Como se lesse meus pensamentos, Rodrigo estendeu a mão sobre a mesa, não me tocando, mas oferecendo o gesto. Não foi sua culpa, mãe. Nada disso foi sua culpa. Você me deu tudo. Amor, educação, valores. Fui eu quem escolheu ignorar tudo isso. Fui eu quem escolheu o caminho errado. Senti lágrimas se formando em meus olhos, mas não as deixei cair. E agora? Perguntei. O que acontece com você? Rodrigo endireitou os ombros, um gesto que me lembrou de quando ele era criança e se preparava para enfrentar uma dificuldade. Agora enfrento as consequências dos meus atos. Continuo colaborando com as investigações. Tento reduzir o dano que causei. E... Ele olhou diretamente em meus olhos. E tento a cada dia me tornar alguém que você possa se orgulhar novamente. Ao sair da visita, encontrei Vicente esperando no estacionamento. Ele havia insistido em me acompanhar, preocupado com meu estado emocional após o encontro com Rodrigo. Como foi? Ele perguntou, abrindo a porta do carro para mim. Difícil, admiti, mas necessário. No caminho para casa, contei a Vicente sobre a visita, sobre a aparente transformação de Rodrigo, sobre minha conversa com Camila, sobre a proposta do Fundo Artemis. É muita coisa acontecendo de uma vez só, comentou Vicente, preocupado. Tem certeza de que quer assumir tudo isso? O centro de acolhimento, o trabalho no fundo? Você não precisa provar nada a ninguém, mãe. Olhei pela janela, observando a cidade passar. Florianópolis parecia diferente agora. Ou talvez fosse eu quem estivesse vendo tudo com novos olhos. Não estou tentando provar nada, respondi, com uma certeza que me surpreendeu. Estou finalmente vivendo como sempre deveria ter vivido. Como Márcia Vasconcelos, não apenas como mãe, como professora, como viúva, como eu mesma, com todas as capacidades que sempre tive, mas raramente usei plenamente. 3 meses depois, o Centro de Acolhimento Novo Amanhecer foi inaugurado oficialmente. A antiga mansão dos Mendonça havia sido completamente transformada. Os espaços ostensivos deram lugar a ambientes acolhedores e funcionais. A piscina extravagante foi substituída por um jardim terapêutico. As suítes luxuosas tornaram-se quartos confortáveis para os idosos acolhidos. O evento de inauguração reuniu autoridades, imprensa, representantes de organizações sociais. Vicente estava ao meu lado quando cortei a fita simbólica. Eduardo e a equipe do Fundo Artemis ocupavam a primeira fileira de convidados. Paulo e seus colegas da Polícia Federal compareceram como convidados de honra. Até mesmo Camila estava presente. Nas semanas após nossa conversa, ela havia começado a trabalhar como voluntária no projeto, primeiramente com tarefas simples, depois assumindo responsabilidades maiores à medida que demonstrava comprometimento genuíno. Era estranho, sim, ver minha ex-nora transformada, mas também inspirador testemunhar como as pessoas podem mudar quando confrontadas com a verdade sobre si mesmas. Após a cerimônia, enquanto os convidados circulavam pelo espaço, encontrei um momento de solidão no jardim. Sentei-me em um banco, contemplando o mar ao longe, pensando em tudo o que havia acontecido desde aquela noite no casamento de Rodrigo. A humilhação pública, a descoberta das fraudes, o plano de vingança meticulosamente executado, o desmoronamento da família Mendonça, a transformação inesperada de Rodrigo e Camila, e, finalmente, meu próprio renascimento como uma mulher que não se deixaria mais diminuir por ninguém. Senti uma presença ao meu lado e virei-me para encontrar Teresa, segurando 2 taças de champanhe. Um brinde à mulher mais incrível que conheço, ela disse, entregando-me uma das taças. Sorri, aceitando o brinde.
A vida que nos surpreende quando menos esperamos. Então, é verdade? Perguntou Teresa, sentando-se ao meu lado. Você realmente vai assumir a direção da divisão social do Fundo Ártemis? Assenti, sentindo uma mistura de empolgação e apreensão. Aos 67 anos, estou prestes a me tornar executiva de um fundo de investimentos. Quem diria? Eu diria, respondeu Teresa prontamente. Sempre soube que você era capaz de muito mais do que permitia a si mesma realizar. Ficamos em silêncio por um momento, apreciando a brisa do mar, o burburinho distante da festa, a sensação de que algo importante havia sido conquistado. Sabe o que é mais irônico em tudo isso? Perguntei finalmente. O quê? Quando Rodrigo me chamou de merda naquele casamento, ele achava que estava me diminuindo, me destruindo. Nunca poderia imaginar que aquelas palavras cruéis seriam o catalisador para a maior transformação da minha vida. Teresa ergueu sua taça novamente. A vida que começa aos 67. A vida que começa quando decidimos que é hora de realmente vivê-la. Corrigi, brindando com minha amiga. Enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, colorindo o céu de Florianópolis com tons de laranja e rosa, refleti sobre o estranho caminho que me trouxe até ali. A dor havia se transformado em propósito, a humilhação em força, a vingança em justiça e, finalmente, em algo parecido com redenção. Eu era Márcia Vasconcelos. Não apenas mãe, não apenas professora, não apenas viúva. Uma mulher completa, complexa, capaz. E naquele momento, pela primeira vez em muitos anos, senti-me verdadeiramente em paz com quem eu era. Meus queridos, esta foi a minha história. Uma história de dor, traição, mas também de renascimento e redenção. Quando meu próprio filho me chamou de merda no dia do seu casamento, diante de todos os convidados, senti como se meu mundo tivesse desabado. Depois de anos de sacrifícios, de economizar cada centavo para dar a ele e ao irmão uma vida digna, de abrir mão dos meus próprios sonhos para que eles pudessem realizar os deles, aquela humilhação pública pareceu o golpe final em uma vida de abnegação. Mas algo dentro de mim despertou naquele momento. Uma força que talvez sempre estivesse lá, adormecida, esperando o momento certo para se manifestar. Quando cancelei o financiamento da casa que compraria para ele, não era apenas uma reação à humilhação. Era o primeiro passo de uma jornada que me levaria a redescobrir quem eu realmente era. A descoberta das fraudes foi dolorosa. Saber que meu próprio filho havia falsificado minha assinatura para obter empréstimos, que estava me roubando, que havia se tornado cúmplice de uma família corrupta, os Mendonça, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Por um breve instante, questionei tudo. Onde eu havia errado na criação dos meus filhos? O que poderia ter feito diferente? Mas em vez de me afundar na culpa e na autopiedade, decidi agir. Usei minhas habilidades como ex-consultora financeira do Ministério Público, meus conhecimentos como professora de economia e elaborei um plano. Não um plano movido apenas pela vingança, embora essa tenha sido a fagulha inicial, mas um plano para restaurar a justiça, para mostrar a meu filho e a mim mesma que ninguém tem o direito de me diminuir, de me chamar de merda, de me tratar como se eu fosse insignificante. A execução da vingança na festa de 6 meses de casamento foi meticulosamente planejada. Cada detalhe pensado para causar o maior impacto possível. A revelação de que eu havia me tornado proprietária da empresa onde Rodrigo trabalhava, a chegada da Polícia Federal com mandados contra os Mendonça, a descoberta de que eu havia comprado a mansão onde a festa acontecia, tudo foi arquitetado para mostrar quem eu realmente era. Não apenas a mãe submissa que eles pensavam conhecer, mas Márcia Vasconcelos em toda a sua complexidade e força. A reviravolta que se seguiu superou minhas expectativas. Ver Rodrigo confessar seus crimes, iniciar um processo de redenção genuína, foi algo que não antecipei. A transformação de Camila, de nora arrogante a uma jovem em busca de orientação, também me surpreendeu. E mais importante, minha própria transformação, de professora aposentada a executiva de um fundo de investimentos, de mãe dedicada a mulher plenamente realizada, foi a maior reviravolta de todas.
O Centro de Acolhimento Novo Amanhecer se tornou meu legado mais precioso. Transformar a mansão que simbolizava a ostentação vazia dos Mendonça em um espaço de acolhimento para idosos vítimas de abuso financeiro familiar foi a forma mais poética de fechar esse ciclo. Cada idoso que encontra abrigo e apoio lá é uma prova viva de que é possível transformar dor em propósito, humilhação em dignidade. Hoje, aos 67 anos, posso dizer que vivo a fase mais plena da minha vida. Como executiva da divisão social do Fundo Artemis Capital, tenho a oportunidade de expandir meu trabalho, de criar mais centros de acolhimento, de ajudar mais pessoas. Vicente continua ao meu lado, um filho dedicado e amoroso. Rodrigo, mesmo enfrentando as consequências legais de seus atos, está em um processo genuíno de redenção. E eu, Márcia Vasconcelos, finalmente me sinto completa. Não como mãe, não como professora, não como executiva, mas como mulher. Se você está assistindo a este vídeo e se identifica com minha história, quero que saiba: nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para descobrir sua força interior. Nunca é tarde para mostrar ao mundo, e a si mesmo, quem você realmente é. O caminho não é fácil. Haverá dor, haverá lágrimas. Haverá momentos em que você questionará se está fazendo a coisa certa. Mas se você permanecer fiel a seus valores, se não permitir que os outros definam seu valor, se acreditar em sua capacidade de transformação, posso garantir que a jornada vale a pena. Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui. Contar esta história não foi fácil. Reviver cada momento, cada emoção, cada reviravolta. Mas sinto que era importante compartilhar. Não apenas como um desabafo pessoal, mas como um testemunho de superação que pode inspirar outros. Se minha história tocou seu coração, se de alguma forma ela ressoou com suas próprias experiências, peço que deixe um comentário. Gostaria muito de saber o que você achou, o que sentiu, se já passou por algo semelhante. O diálogo é uma forma poderosa de cura, e seus comentários são parte fundamental desse processo. Também peço que dê um like neste vídeo. Pode parecer um gesto simples, mas significa muito para nós do canal Vovó Lembrou. Cada like é um reconhecimento do trabalho árduo que realizamos para trazer essas histórias reais, emocionantes e transformadoras até você. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever agora mesmo e ativar o sininho de notificações. Temos muitas outras histórias para compartilhar, muitas outras jornadas de superação, muitos outros testemunhos que podem inspirar, consolar e motivar. Ao se inscrever, você garante que não perderá nenhum de nossos vídeos e se torna parte desta comunidade especial que estamos construindo. Produzir conteúdo de qualidade como este demanda tempo, dedicação e recursos. Se você gostou desta história e deseja apoiar para que possamos continuar trazendo mais relatos como este diariamente, considere nos ajudar com uma contribuição através do Valeu Demais, nossa forma de receber doações. Cada contribuição, por menor que seja, faz uma enorme diferença para mantermos o canal ativo e com conteúdos frequentes. Seu apoio financeiro nos ajuda a cobrir os custos de produção, edição e pesquisa necessários para trazer histórias autênticas e impactantes como a minha. Nos próximos vídeos, trarei outras histórias igualmente emocionantes e transformadoras. Histórias de pessoas comuns que, diante de situações extraordinárias, descobriram recursos interiores que nem sabiam possuir. Porque é isso que somos no canal Vovó Lembrou. Contadores de histórias reais que mostram a incrível capacidade humana de superação. Quero encerrar com uma reflexão final. Quando meu filho me chamou de merda naquele casamento, ele acreditava estar me diminuindo. Mal sabia ele que aquelas palavras cruéis seriam o catalisador para o maior processo de transformação da minha vida. Às vezes, é nas nossas maiores quedas que encontramos o impulso para nossos voos mais altos. Obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte desta jornada. E lembre-se, você é muito mais forte, muito mais capaz, muito mais valioso do que qualquer um já lhe fez acreditar. Como dizia minha própria mãe, a opinião dos outros sobre você não define quem você é.
Apenas suas ações têm esse poder. Aguardo seus comentários, seus likes, suas inscrições. E espero vê-los no próximo vídeo do canal Vovó Lembrou, onde continuaremos compartilhando histórias que tocam o coração, transformam vidas e mostram o poder incrível da resiliência humana. Até o próximo vídeo, com muito carinho, Márcia Vasconcelos.